Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que me ouvem. Eu estou gravando esse vídeo no período da tarde, mas cada pessoa, né, tem aí o seu horário de assistir. Então, sejam cumprimentados dentro aí do período que cada um estiver. Esse vídeo que eu estou gravando para vocês, tanto para os professores tutores, também, né, a nível de curiosidade, para os intérpretes de Libras, e a nível de curiosidade para alguns professores de sala de recurso, mas também como orientação para outros professores de sala de recurso que se encaixam dentro desse nosso quadro. Eu dei o título para esse vídeo de Novas Diretrizes de Registro em relação aos estudantes com ação judicial favorável. O que quer dizer isso, né? Vocês sabem que todos os alunos que têm uma ação judicial, eles são acompanhados pela promotoria. Haja visto os relatórios que vocês devem fazer mensalmente, como era até o ano passado, esse ano que nós passamos a bimestral, não é? Que são entregues para o Ministério Público, de cada aluno que tem a ação judicial favorável. Então, esse acompanhamento, ele é pontual. Às vezes pode, né, haver a impressão que não, que o aluno ele recebeu, né, esse direito, a família recebeu esse direito e pronto, é só isso. Mas não é, pessoal. A gente tem uma obrigação de prestar, né, contas em relação ao acompanhamento desse estudante. E por que eu estou fazendo esse vídeo com vocês? Eu, a Janete, que é uma da assistente jurídica da diretoria de ensino, né, também é a diretora do NIT, do Núcleo de Informações, e a Tânia da Vole, que é a diretora do RH, nós fizemos uma reunião com os coordenadores e diretores da escola na segunda e terça-feira dessa semana. Nós fizemos por município, né, na segunda-feira, foram 4 reuniões, na quinta-feira nós fizemos uma única reunião com os municípios menores. Primeiro, para alinhar tanto a Janete como a Tânia, alinhar algumas questões que vinham sendo feitas em relação à situação funcional dos tutores. Eu sempre procuro responder a vocês, mas isso não é da minha autonomia. E muitas vezes vocês já me ouviram falar, né? Quando me procuraram, olha, pessoal, eu vou perguntar, ou é até melhor você entrar em contato com tal setor. Por quê? Porque as leis, as resoluções, né, os documentos, os comunicados, eles mudam muito, e quando não é do nosso setor, nem sempre a gente acompanha, eu sou uma dessas, né, nem sempre eu acabo acompanhando tudo. Então, estou dizendo aqui em relação à tutoria. Então, houveram muitos questionamentos que a gente precisava alinhar com quem é responsável dessa área. Então, qualquer dúvida que vocês tenham em relação à situação funcional de vocês, porque uma escola faz isso, porque outra escola faz aquilo, porque um reveza, porque outro não reveza, enfim, tudo isso foi explicado em reunião para os diretores. Todas as escolas participaram, então, tudo isso foi, né, nós fizemos 5 reuniões para garantir, né, que todos participassem, houve até flexibilização de horário, caso uma escola não pôde
naquele horário que havia sido determinado para conversar isso. Então, isso era uma primeira questão que eu queria falar com vocês. E agora, o que tem a ver comigo, vamos dizer, o que eu passei para as escolas. Há 15 dias atrás, eu tive uma reunião com a promotoria. Quando as reuniões acontecem com os promotores, há promotores que são mais fáceis da gente conversar, há outros que são mais questionadores, mais difíceis, mas quando eu, representando a diretoria, vou conversar com a promotoria, é para justificar as ações que estão sendo feitas em relação aos nossos estudantes com professor tutor. É para isso que eu sou chamada lá, né? Então, para dar esse feedback do que está acontecendo, de como as situações estão se dando, não só pensando num aproveitamento desse aluno para se igualar aos demais da sala, porque isso a promotoria também entende, né? E dependendo da condição desse aluno, ele não vai se igualar ele não vai se igualar da mesma forma que os outros em relação ao nível de conteúdo, mas sim do acompanhamento dessas ações. E nessa reunião, nas reuniões com a promotoria, muitas vezes eles pedem a minha devolutiva. Nessa reunião estava eu e a Janete, ela sendo assistente jurídica, ela sempre participa. Então, nessa reunião, os relatórios mensais já haviam sido enviados, né, que vocês, os relatórios bimestrais, desculpa, eu falo mensal toda hora, mas é bimestral. Os relatórios bimestrais das tutoras já haviam sido enviados para a promotoria e eles vieram com uma outra proposta de trabalho. Quando eu falo proposta da parte do Ministério Público, não é proposta, né, pessoal? É uma determinação. A gente tenta muitas vezes questionar certas coisas, mas sabendo que nós estamos falando com autoridades extremamente superiores a nós, né? Eu, no meu caso. Então, há sim uma discussão, mas a gente sabe que o que vem como proposto é algo a ser seguido. E nessa reunião, né, que nós tivemos, eu vou até mudar a tela. Ai, não mudou, mas acho que não, deixa assim, depois eu mudo. Nessa reunião que nós tivemos, qual foi o foco da promotoria? O plano de ensino. Então, ele já trouxe, né, eles já trouxeram como tema o plano de ensino desse aluno com ação judicial favorável. Então, sempre me é questionado como estão sendo feitas as formações, eu coloco como que nós estamos fazendo, compartilho, inclusive, o link dos vídeos. Também é questionado as orientações, então eu deixo, né, disponível o grupo de WhatsApp para as orientações, as atividades que estão sendo enviadas à tutoria. Né, explico também que o acompanhamento pontual hoje em dia na escola não está sendo realizado por conta do meu afastamento aí pela questão do grupo de risco, mas todos os ATPCs, as reuniões que eu estou fazendo em escola, né, a respeito disso, como orientação, eu também coloco que estão sendo feitas, e daí vem a parte das escolas. Então, eles questionam que eu, como diretoria, cumpro daquela ação, né? Eu falo eu, pessoal, porque sou eu que vou lá, né? Mas, assim, sempre é o PCNP que é responsável por isso. Então, por isso, é o PCNP que é responsável por essa ação. Então, por isso que eu falo eu, né? Não, assim, em outro sentido. E daí vem para as questões das escolas. Como que estão acontecendo, né,
essas situações. E um dos questionamentos da promotoria foi esse plano de ensino, o termo que eles usaram. O que é esse plano de ensino que a promotoria quer? É o que eu sempre falei para vocês, em assim, praticamente todos os vídeos, e sempre falei para todas as escolas que me perguntaram ou em reunião também. O professor tutor, ele tem que ter um plano de aula, correto? Isso sempre foi falado. A gente pode até, se houver dúvida, retomar os nossos vídeos. Que plano de aula? O plano de aula que a escola pede. Então, sempre foi assim, né? Eu nunca pedi para vocês, enquanto professores, tutores, nunca pedi para as escolas nada que eu não necessitasse da entrega, porque eu sempre estive muito perto das escolas. Então, eu sabia falar muito bem sobre tudo isso, né? Sobre cada aluno, sobre a ação das escolas. E a promotoria, nessa reunião, ela questionou o plano de aula. Mas eles falam plano de ensino. Daí foi essa devolutiva que eu dei. Que todas as escolas são orientadas a fazer, todos os tutores são orientados a fazer. No ano passado, eu coloquei em circular alguns modelos que podiam ser seguidos, até compartilhei, né, no grupo com as tutoras do ano passado, mas que a escola tem liberdade para isso. Que isso foi sempre o combinado, correto? Acho que vocês estão lembrando dessa minha fala. O que os doutores pediram? Que eles querem uma padronização no plano de ensino. Eles não querem mais que fique livre como era. Porque o que sempre eu mandei até o momento foi o registro, né, hoje bimestral. Quando eles me pediram lá no começo o registro bimestral, eu elaborei de acordo com o que eles gostariam de saber em relação ao avanço do aluno, e foi isso que sempre foi feito. Então, a minha resposta a eles foi: padronizado, as escolas não fazem. O que as escolas fazem padronizado é o relatório hoje bimestral. Daí o que então foi, né, vamos dizer assim, determinado pelo Ministério Público. Não houve forma de questionamento da minha parte. Eles querem um plano padronizado. Esse plano padronizado vai se chamar plano de ensino. Então, é um plano de ensino do professor tutor. O que eu consegui nessa conversa foi que esse plano de ensino ele fosse quinzenal. Por que quinzenal, pessoal? Porque eu sei que o nosso contato com o aluno, ele não está sendo direto, né? Dependendo da situação do município que os alunos estão frequentando, aí os 35%, presencialmente o aluno vai uma vez ao mês, dentro, se é uma sala grande, dentro dessa questão de rodízio. Então, semanal, eu vejo, né, isso eu consegui justificar que um plano de ensino semanal seria pequeno demais o espaço. Então, ficou, né, acordado que esse plano de ensino, todos os professores, tutores, devem fazer da mesma forma que eu encaminhar para a escola. Raquel, posso mudar a formatação? Não pode, tá? Posso fazer em texto, ao invés do jeito que você está encaminhando? Dessa vez, não, pessoal. Por quê? Porque é do jeito que nos foi exigido. Então, eles me falaram
algumas coisas que eles queriam saber do desenvolvimento da sala de aula. Eu pedi um tempo para elaborar esse plano de ensino, porque a nossa linguagem da educação não é a mesma linguagem do Ministério Público em relação a terminologias. Eu encaminhei o relatório a eles, foi dado como favorável, e depois nós fizemos a reunião com os diretores e coordenadores, e agora fazendo o vídeo com vocês, tá bom? Então, como que nós vamos ter que trabalhar? É um plano de ensino que eu vou compartilhar com vocês, quinzenal, sendo seguidas a norma padrão e a formatação que nós temos no modelo, tá bom? O que mais que foi pedido? Por isso que eu disse até para as professoras de salas de recurso. A promotoria, ela quer também, eles queriam um plano de ensino da sala de recurso. Eu expliquei que para a sala de recurso já existe na resolução um plano de atendimento, já que modelizado. Aí, na hora mesmo da reunião, eu abri, mostrei para eles como que era, eles foram favoráveis porque já existe um modelo. Então, todos os alunos que têm ação judicial favorável, ou seja, tem o professor, tutor, e frequentam a sala de recurso, o professor de sala de recurso vai ter que encaminhar para a escola de origem desse aluno o plano de atendimento individualizado, que é o PAI, né, que a gente fala. Expliquei à promotoria que esse PAI, ele é feito a curto, médio e longo prazo, então ele vai ser repetido muitas vezes, né, dependendo da forma como esse professor trabalha na sala de recurso. Eles entenderam o que eu quis dizer, mas eles querem o envio quinzenal. Então, vamos supor, para o professor da sala de recursos, se esse plano está sendo repetido em um mês, né, por conta do tempo de atendimento, vocês mudem, por favor, o período, né? Mas, quinzenalmente, isso tem que ser enviado para a promotoria, junto com o relatório do tutor. Então, do plano de atendimento individualizado da sala de recurso, não houve mudança nenhuma, por quê? Porque já tem o modelo. Agora, da tutoria, como não havia um modelo, eu fiz o modelo de acordo com o que foi pedido por eles. E o plano mensal, o plano bimestral continua. Do plano bimestral, o que houve de mudança? É engraçado, pessoal, porque é assim, ó, se a gente coloca, né, faz um texto livre, muitas pessoas falam, mas é difícil fazer texto livre, você não pode apontar o caminho? Posso. Daí, se a gente aponta o caminho, a pessoa fala, eu quero fazer um texto livre, né? E até agora isso também não havia sido questionado. Então, eu mandava para a promotoria ou o texto, né, que vocês faziam de acordo com o modelo que eu encaminhava, ou aquelas pessoas que faziam num texto corrido. Pode continuar assim, Raquel, bimestralmente? Não pode, pessoal. Eles querem no modelo que nós estamos enviando. Por quê? Eu até entendo isso da parte da promotoria. Uma pessoa que não é da área, é difícil entender aquilo que está escrito. E eu vou falar para vocês, eles acompanham isso. Porque tem, né, relatórios, todos os promotores dos relatórios bimestrais, que eles já tinham, inclusive, ticado uma lista de ações que a gente tinha que tomar em relação aos relatórios, né? Então, o tutor colocou no relatório que aquela criança provavelmente não estava tomando medicamento.
Ou ele colocou no relatório que a questão da família, que a família não atendia as chamadas, né, que foram feitas. Então, de cada município, a gente já recebe, né, eu já recebi ali algumas ações pontuais, que daí, lógico, que não cabe aqui compartilhar, mas que eu já tive que procurar a escola, se é uma ação que a gente tem que ver junto à escola, se é uma ação que a gente tem que ver junto à família. Houveram alunos que a gente conseguiu marcar consulta por conta de acompanhamento psicológico, por conta do que estava lá no relatório. Então, é acompanhado, sim, né? E o que ficou, então, combinado? Que nós temos que mandar quinzenalmente esse plano de ensino, que eu vou trabalhar com vocês. Temos que mandar quinzenalmente o plano de atendimento individualizado da sala de recurso, daqueles alunos, logicamente, que vão para a sala de recurso, e bimestralmente o relatório bimestral. Qualquer jeito, relatório bimestral, posso mudar a estrutura? Não, tem que encaminhar naquela estrutura. Combinei com as escolas também, pessoal, e eu peço, por favor, que vocês prestem atenção nisso. É muito sério essa questão da promotoria, tá? É muito sério. Então, nós vamos criar um e-mail, eu não fiz isso ainda, né? A Janete vai criar um e-mail, não para ser encaminhado esses relatórios. Um e-mail onde a promotoria tem acesso, então vai ser um Gmail, né? Para ser compartilhado. Não é mais naquele e-mail Raquel Fio que eu sempre pedia para que vocês enviassem. O que eu tenho que reforçar bastante com vocês? E não posso esquecer, isso foi falado para a escola. Eu não posso aceitar o relatório direto de vocês. Esse relatório, ele tem que passar para a escola, né? É a escola que é responsável por esse envio. Então, nós vamos deixar muito bem combinado isso, tá bom? Falei muito na reunião. O tutor faz o relatório, a escola recebe o plano de atendimento do professor da sala de recurso e é a escola que encaminha. Não são vocês que encaminham direto. Nós não podemos pular essa parte, tá bom? Então, eu peço, por favor, para vocês, vamos seguir, né, essa diretriz. Vocês vão encaminhar o plano para a escola. E a escola, inclusive, até porque tem as assinaturas, né? Mas a escola que encaminha nesse meio que eu vou pôr em circular, que não está criado ainda, tá bom? Então, não são vocês, eu não vou poder aceitar, pessoal, que vocês encaminhem para mim, ou que vocês encaminhem nesse meio. É a escola que tem a responsabilidade de fazer isso, até porque ela vai mandar tudo junto. O plano de atendimento da sala de recurso, quando houver o atendimento, e o plano de ensino de vocês. Isso é uma primeira coisa que eu ia pedir. Eu gosto de explicar, porque às vezes fica aquela questão assim, ai, que chatice que a Raquel está inventando. Não é, gente, não é chatice. Da minha parte, nós estamos falando de ação judicial, onde eu também recebo, né, as determinações do jeito que o Ministério Público deseja. Como que vai ser encaminhado isso? Então, por e-mail, como sempre foi, e impresso. Esse impresso, eu já tenho as pastas de cada aluno com os relatórios. Então, a promotoria, ela quer, agora, nesse momento que nós estamos vivendo, de distanciamento, por e-mail também, e o impresso, inclusive, houve promotorias que falou assim, olha, vocês podem deixar aqui na frente. Por quê? Porque muitas promotorias, eles vistam os relatórios quando eu levo, e depois eles devolvem, né? Então, impresso pela escola,
que eles vão deixar no protocolo da diretoria de ensino e por e-mail, tá bom? Então, continua a mesma forma, mas reforçar isso para vocês. É a escola que faz o encaminhamento. Bom, pessoal? Uma outra situação também que eu já vou esclarecer aqui. Cada escola, ela tem autonomia, o coordenador, o diretor, para pedir a documentação que eles quiserem para os professores, correto? A escola que tem autonomia para isso. Haja visto que o plano de ensino, o plano de aula do tutor, eu nunca pedi nenhum modelo, por quê? Porque a escola que tem autonomia para isso, correto? E também coloquei isso na reunião com os coordenadores. Tem coordenadores, tem, né, diretores de gestão escolar que vão querer que vocês façam o plano que vocês já faziam e também esse novo plano de ensino. E vai ter escola que não, vai falar, não, só o plano de ensino tá bom. Eu posso interferir nisso? Não posso. Ai, mas é justo. Também não posso dar minha opinião se eu acho justo ser feito 2 planos ou não. Isso vocês têm que ver com a escola. A escola, ela tem autonomia para isso, pessoal. Não é assim da minha, né, da minha governabilidade e não tem isso, né? Falar não, pessoal, não fale para o tutor fazer 2 planos. Eu sei que isso gera muitas vezes comparações, mas assim, nós temos que entender que a escola ela tem autonomia para isso. Eu pedi o que eu coloquei na reunião, né, da coordenação e da direção, que isso seja considerado, né, seja olhado com carinho, esses registros que vão ser exigidos de vocês, se há de fato a necessidade de 2, de vocês manterem o antigo e fazer agora o novo, né? Então, eu deixei isso muito bem claro, mas também deixei claro que isso é da autonomia de cada escola, tá bom? Então, de forma geral, os recados que eu gostaria de dar são esses, antes da gente ter acesso a esse plano. Aqui em vídeo, ele ficou, parece que grande, porque eu dividi na tela, né? Mas ele é uma folha e meia, tá bom? Dá uma página e meia, os itens do relatório, não é nada, assim, e também algumas tutoras até me procuraram, ai, Raquel, eu tô com medo. Gente, não é nada que vocês já não façam, tá? Só é algo padronizado. Fiquem muito tranquilas quanto a isso, tá bom? Então, vamos lá. Não tá mudando. Bom, para quebrar, então, um pouquinho né, esse momento aí desses primeiros recados, eu trouxe uma imagem para a gente mudar o foco, né? Que não sei se vocês viram, mas eu achei assim muito, muito lindo, né? Essa imagem. O que é inclusão de verdade, né? Vejam só como que o porco-espinho vai ter um chapéu de bexiga, porque se a bexiga encostar nele, vai furar, não é? Então, o que eu faço? Eu atinjo o objetivo, ele ter um chapéu, mas eu uso o quê? Um recurso para que ele possa ter esse chapéu. Isso é a nossa prática em sala de aula, no momento inclusivo, não é? É isso que todos nós devemos fazer. Então, só para a gente refletir um pouquinho, a partir daí do momento de pensar nesse nosso plano de ensino. Então, eu coloquei aqui isso que eu já falei para vocês, né? O PEI, que é o plano de ensino individualizado, que é o tutor que faz. O plano de atendimento individualizado, que é o PAI, que é do professor da sala de recurso. E o relatório bimestral, correto? Bom, como
Como vai ser o nome desse documento, então? É esse nome: Plano de Ensino Individualizado para Alunos com Medida Judicial, aprovando professor pedagogo exclusivo. Eu vou mandar o modelo para vocês, tá? Tanto em circular quanto no grupo. Então, a identificação, nome do estudante, data de nascimento, nome da escola, ano sério. O período de aplicação, que eu expliquei aqui para vocês, que é quinzenal. Quando que nós vamos começar a fazer isso? Na primeira semana de junho. Então, foi combinado em reunião, que essa semana seria de formação, semana que vem de adequação, que é a última semana de maio, e a partir da primeira semana de junho, nós vamos começar a fazer esse plano, correto? Nome do professor, né, do tutor. Se houver atendimento em sala de recurso, vai ser feito o quê? Colocar o nome do professor da sala de recurso aqui também. Eu achei muito, assim, muito bom, né, essa parceria que a promotoria quer que haja entre ambos, né? Eu gostei muito disso, isso foi uma fala minha lá. A gente fala tanto da parceria, né? Parceria, isso tem que haver sempre. Eu até perguntei na reunião dos diretores, né? De quem que é a responsabilidade desse aluno que nós estamos falando? É de todos, né? De todos nós. Diretoria de ensino, escola, sala de recurso, escola no geral, a sala de recurso, todos nós, não é? Lógico que a sala de recurso faz parte da escola, mas às vezes ele vai para outra escola fazer o atendimento. Então, vamos lá direto no relatório, né? Síntese descritiva de avaliação. O que que é isso, pessoal? O que que a promotoria ela quer saber? O que que o aluno já domina nesse período? Isso pode se repetir por várias quinzenas, né? Pode se repetir por várias quinzenas. Raquel, tenho que fazer por matéria o que ele sabe de língua portuguesa, o que ele sabe de matemática, o que ele sabe de história, o que ele sabe de geografia? Vejam bem, é apresentar uma síntese da avaliação realizada por um referencial curricular, ou seja, do currículo. Então, é abranger de uma forma geral o que esse aluno domina, tá? De uma forma geral. A gente não precisa especificar. Em ciências ele sabe corpo humano, em história ele sabe povos indígenas, em geografia. Não, é de uma forma geral que vocês vão escrever. O que que ele já domina? O que que ele já sabe? Mas, Raquel, o meu aluno está no 8º ano e eu já sei que ele não domina, vamos supor, né, ainda a escrita de texto. Posso pôr? Lógico que pode, né? Lembrando que aqui a gente não pode, eu brinquei até na reunião, a gente não pode pôr nenhuma mentira, porque a gente está encaminhando isso aqui para o Ministério Público. Não podemos mentir para o promotor nem para o juiz, né? Então, é o que de fato esse aluno domina. Habilidades e conteúdos a priorizar, ou seja, nesse momento, as habilidades essenciais do bimestre, recuperação e aprofundamento. Resumindo, o que precisa ser trabalhado? Pessoal, eu quero colocar bem aqui para vocês em relação a habilidades. Ouçam bem o que eu estou dizendo, por favor. A promotoria, eles entendem habilidades como o que precisa ser trabalhado. É esse o entendimento que eles têm de habilidades. Haja visto que lá no nosso relatório bimestral houve o termo habilidades. Os códigos alfanuméricos que representam cada habilidade, a promotoria não faz nem ideia do que é. Eles nem sabem que existe aquilo. Eu mostrei, inclusive,
a promotoria, né, quando eles pediram o que eles queriam, a hora que eles usaram o termo habilidades, eles falaram, não, habilidade é o que precisa ser trabalhado. Então, já vamos deixar combinado aqui, esqueçam a exigência de código alfanumérico, correto? É o que precisa ser trabalhado com esse aluno. Agora eu chamo a atenção de vocês para essa próxima pergunta, né? Para esse próximo item, não pergunta. O que foi pedido, o que foi questionado, né, de mim? E é difícil né, esse questionamento da parte da promotoria, a escola, ela não está de forma alguma, eles pediram para mim, você pode afirmar para a gente que a escola não está de forma alguma segregando esse aluno a partir do momento onde há um tutor? Então, pessoal, vocês já sabem, né, que a base do currículo adaptado, o que é o currículo adaptado? É o mesmo assunto da sala, correto? Isso é o que está em legislação. Mas atendendo, cobrando desse nosso aluno, em relação àquele mesmo currículo, o quê? De acordo com a condição que ele tem. Então, é por isso que eu chamei a atenção de vocês para essa questão aqui, né? Os conteúdos, eles têm que ser comuns, né? O que a sala trabalha é o que nós devemos trabalhar também, mas em cima das adequações, das adaptações. Então, dentro dessa situação aqui, ó, apontar os conteúdos gerais trabalhados com todos os estudantes da sala regular. Isso aqui é o que está sendo trabalhado por todos da sala, que não pode ser tirado o direito do nosso aluno dele aprender isso também. Então, aqui vai ser a parte maior que vocês vão ter que fazer. Por quê? Porque aqui vai ser por matéria. Tá bom? Então, aqui é por matéria, né? Por disciplina. Aqui não dá para ser no geral. Então, de geografia, o que está sendo trabalhado, de língua portuguesa, de história, de geografia, eu já falei geografia, de língua portuguesa, tá bom? Nesse item aqui, tem que ser de todas as disciplinas, tá bom? Todas as disciplinas, por quê? Porque é o que está sendo trabalhado enquanto conteúdo. Aqui nós não podemos pôr de forma geral, porque se a gente pôr de forma geral aqui, vai dar a entender o quê? Que eu não trabalho com o meu aluno o que todos os demais estão trabalhando. Então, por favor, atenção especial nessa questão. Partindo para o próximo. Metas e objetivos para o período. Descrever quais serão os objetivos principais a serem priorizados para o avanço do aluno. Então, dentro disso, que é o conteúdo geral, ou seja, dentro do conteúdo comum ao grupo. Quais são as metas para esse meu aluno? Isso aqui, pessoal, nada mais é do que a adaptação. Né? Aqui dá para eu fazer de forma geral? Aqui dá para eu fazer de forma geral. Aqui eu não preciso citar disciplina por disciplina. Por quê? Porque são os objetivos principais. Agora, vejam a próxima. Então, aqui é a questão do currículo adaptado. Por quê? Porque é para o avanço desse meu aluno. Agora, vejam a de baixo. Objetivos comuns ao grupo. Os objetivos gerais que serão trabalhados com todos os estudantes da sala de aula. Então, esse objetivo comum, ele vai ser de encontro com esse conteúdo comum. Se o professor da sala, né, o conteúdo que está sendo trabalhado, vamos supor, em
ciências é o corpo humano, aqui também vai ser o corpo humano, correto? Mas como que vai ser o trabalho com esse corpo humano? Ele pode ser com adaptação ou sem adaptação. Não sei se eu consegui ser clara. Então, aqui, nas metas e nos objetivos, é do aluno. Aqui é o da sala no geral. Então, nós vamos usar do quê? Essa questão aqui, dos conteúdos comuns ao grupo, correto? Atividades em sala de aula compartilhadas com o grupo. Houve, né? Então, dentro das atividades de sala de aula, dentro do que foi trabalhado, necessitou de adaptação? Não necessitou de adaptação? Se foi necessária adaptação, vocês colocam qual foi. Se não foi necessária adaptação, o que vocês vão escrever? Que não houve adaptação. Por quê? Porque eles conseguiram participar como os demais. Correto? Vou para o próximo. Estratégia de ensino e recurso utilizado. Tá acabando, tá, pessoal? Eu coloquei, inclusive, para os coordenadores essa questão, ó. Aqui tá dizendo se a gente adaptou o currículo. Aqui tá dizendo se eu mudei a minha estratégia de ensino ou o meu recurso. Muitas das vezes nós fazemos isso daqui e não isso daqui. Bom, por quê? Porque na maioria das vezes, pelo que eu converso com muitos, ai, Raquel, ele acompanha, mas eu preciso diminuir. Ele acompanha, mas eu preciso fazer algo assim, apontando de forma. Como que eu vou falar isso? Assim, eu preciso dar um apoio maior em tal situação. Eu vou usar o exemplo, né, peço licença, não perguntei para ela se eu podia, mas agora me veio em mente, né, um exemplo da tutora Valéria, da Escola Amélia Massaro, até ano passado ela era de Águas de Lindóia, que ela me mostrou ontem uma atividade onde ela pegou o centro de mídia estava trabalhando sobre os neurônios, né, a questão do corpo humano. Ela fez o vídeo, ela fez a chamada de vídeo mostrando para o aluno dela, ela pegou lá eu não sei o nome daquilo, mas o corpo, né, tem o nome certo, mas o corpo humano da sala dos professores, né, para mostrar, exemplificar, através daquele busto do corpo humano, né, que é metade como se tivesse os olhos normal, e a outra metade como se fosse dentro do nosso corpo, né? Tem um nome, me fugiu agora. Ela fez isso, ela mostrou para o aluno usando esse instrumento, né? Isso, o que ela fez? Ela mudou a estratégia de ensino, ela trouxe para a prática aquilo. Ela usou um recurso, tem um nome lá daquele corpo humano lá, que eu não sei, não estou sabendo falar o nome, mas ela usou uma estratégia e um recurso. Ela adaptou? Ela não adaptou. Por quê? Porque foi a mesma coisa que os outros estavam fazendo. Ela fez o quê? Ela mudou uma estratégia e um recurso. Então, isso que eu chamo a atenção de vocês na hora, né, de exemplificar, na hora de colocar no relatório. Depois, se você lembrar o nome, Valéria, você me fala, mas acho que vocês entenderam, né, o que eu quis dizer. Sabe esses corpos, esses bustos que a gente usa, né, na aula de ciências, para mostrar os órgãos, tudo mais, os sistemas do sentido, né, mas tem um nome certo. Foi isso que a Valéria usou, e eu lembrei aqui para dar como exemplo para vocês, né. E agora, pensando na avaliação. Essa avaliação aqui é a avaliação de sala de aula, né? Do trabalho mesmo em sala de aula.
Então, critérios para avaliar os resultados das atividades. Precisou de adaptação ou não precisou? Né? Da avaliação. Como foi essa avaliação? Tudo isso, pessoal, isso sim pode ser de forma geral. Agora, se vocês falarem assim, nossa, esse meu aluno, em matemática, não adianta, não dá para ser como nas outras disciplinas. Daí vocês querem citar em específico um conteúdo, vamos dizer, que exige maior adaptação? Pode também, tá bom? Não há problema nenhum. Então, se na avaliação houve ou não houve a adaptação. Então, estamos acabando. Ah, não, eu pulei uma aqui. Bom, nível de colaboração do professor especializado. Quem é o professor especializado? É o professor da sala de recurso, correto? Se o seu aluno não frequenta a sala de recurso, vai colocar aqui que ele não frequenta a sala de recurso. Se ele frequenta a sala de recurso, há uma troca entre ambos, né? Entre tutor e professor de sala de recurso? Existe essa parceria? É isso que está sendo pedido aqui. Se há essa troca entre ambos. A forma de comunicação com a família. Então, como que está sendo, no momento de pandemia, a forma de contato com a família? Gente, eu peço desculpa, às vezes os cachorros do vizinho eles latem muito e às vezes acaba dando alguma interferência na gravação. Me desculpem, viu? Vocês sabem que não tem como a gente ficar aí, né, num estúdio sem nenhuma interferência, mas às vezes eles dão umas latidinhas meio alta aí. Então, a questão da forma de comunicação com a família. Como que isso está sendo feito, né, nesse momento de pandemia, e a devolutiva do aluno, né? Como que é a devolutiva desse aluno frente a esse momento de pandemia? Então, aqui não é avaliação, aqui é a devolutiva do aluno. Eu faço chamada, né? A chamada de vídeo, ele responde, ele participa, né? Ele está tendo essa participação, certo? Então, é esse o foco dessa questão aqui. As anuências, ou seja, as assinaturas do tutor, do professor de sala de recurso, quando há o atendimento. Às vezes, que nem vamos dar o exemplo, vamos pensar em Serra Negra, né? Os professores de sala de recurso, eles estão no Jovino, correto? Ah, mas na escola Lourenço tem um aluno da escola Lourenço que vai para o Jovino. Então, essa assinatura aqui do professor especialista, ela não necessariamente precisa estar aqui quando é de outra escola, tá bom? Se esse professor de sala de recurso, ele for de outra escola, vocês podem colocar aqui na frente, né? Se não tiver a assinatura dele, que ele atua em outra unidade escolar, tá bom? Agora, vamos supor, os professores de sala de recurso do Jovino, que atendem os alunos da própria escola, daí assina junto esse plano também, o professor coordenador, o professor diretor, local e data. Sempre quinzenal. Então, vocês viram que eu tentei adequar, né, a nomenclatura da melhor forma possível para atender o que a promotoria pedia e também de uma forma não diferente do que a gente usa. Eu, assim, de coração, eu não vi muita dificuldade nesse plano, porque nada mais é do que o que a gente já faz, né? Só que aí vai ser bem exemplificadinho. Então, é mais detalhado e é quinzenal. A primeira vez, gente, que a gente fizer, às vezes até a segunda, vai haver dificuldade. Lógico que vai haver dificuldade, né?
Mas nós vamos fazendo as adequações. Eu não encaminho nenhum documento, nenhum, para a promotoria sem ler antes, tá? Isso eu posso garantir para vocês. Então, eu leio tudo. Se eu perceber que há alguma coisa, né, que precisa, como sugestão, ser modificado, lógico que eu não vou deixar passar. Lógico que eu vou dar a devolutiva para a escola antes de encaminhar, para não expor nenhuma escola e nenhum professor. Então, isso vocês fiquem tranquilos. Não vou citar nomes, não vou citar escolas, mas quantas vezes eu devolvi o relatório pedindo para ser modificado alguma coisa, né? Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Agora, passar para a questão das salas de recurso. Isso aqui, as professoras das salas de recurso, elas têm, né, como documento a ser feito desde 2015, que vieram nas instruções da CEGEB. Então, a resolução, ela modificou, houve uma mudança na resolução, mas nas instruções não. Então, se o aluno, ele é atendido, né, pela sala de recurso de deficiência intelectual e autismo, ou autismo, o plano que a professora especialista da sala de recurso vai encaminhar se chama anexo 2. Deficiência auditiva e deficiência visual é o anexo 3. Por quê? Que é diferente daqui? Porque aqui tem a avaliação funcional a mais do que nesses outros dois casos. Coloquei de deficiência auditiva aqui e deficiência visual. Por quê? Porque nós temos os dois intérpretes, né, que já sabem, que cada um já sabe quem é, por ação judicial, então ele também tem que encaminhar esse plano, e temos 2 alunos cegos que também têm ação judicial. Então, o aluno com deficiência, os 2 alunos com deficiência auditiva, que nós temos por ação ganha, eles não frequentam sala de recurso, tá? Já deixar claro aí para esse intérprete. Agora, no caso da deficiência visual, né, os nossos 2 alunos frequentam a sala de recurso. As tutoras sabem aí de quem eu estou falando. Então, nós vamos precisar, né, do pai desses 2 alunos com deficiência visual, tá bom? Agora, na questão do intelectual e do autismo, muitos frequentam. Mas, Raquel, o meu é dislexia, descalculia, déficit de atenção. Nesse caso, não tem o atendimento na sala de recurso, correto? Então, para as professoras da sala de recurso, meninas, não sei, né, se nunca houve esse envio para a promotoria, então, como eu disse, agora que foi exigido, então vocês encaminham, por favor, para a escola de origem do aluno o relatório quinzenal, tá bom? Para vocês aqui não vai haver nenhuma dificuldade, porque já é o que vocês fazem mesmo, né? Mas assim, só essa questão da data que eu expliquei, que esse plano, ele é feito a curto, médio e longo prazo, e mesmo assim é quinzenal. Então, só mudar a data e de cada 15, se não houver, eu estou dizendo assim, só mudar a data, caso vocês não tenham feito nenhuma alteração dentro de um mês, né, pensando nessa questão do curto prazo. Então, pode ser o mesmo? Pode ser o mesmo, mas daí vocês colocam só a data ali do período, a data da quinzena, tá bom? Bom, lembrando do bimestral. Então, as informações gerais, correto, que vocês já fizeram, pus aqui só para a gente lembrar, e o relatório em si. Habilidades estruturantes, aqui que eu fiz a adequação, porque eles não estavam, não ficou muito de acordo, houve necessidade de mudança. Então, habilidades estruturantes ou atividades desenvolvidas para o bimestre.
habilidades estruturantes no relatório bimestral. Raquel, põe o código alfanumérico? Não. Preciso exemplificar disciplina por disciplina? Não. Posso fazer de uma forma geral. Por quê? Porque aqui é o avanço do nosso aluno, é o retrato do nosso aluno no bimestre. As ações desenvolvidas e adaptadas para o aluno referente às habilidades. Então, essa pergunta se manteve. Será que eu pulei? Pulei. Objetivos esperados, recursos utilizados, igual ao outro. E as observações relevantes. Vejam que do relatório quinzenal, vocês podem, e aqui fica, né, até uma dica, é um copia e cola para o bimestral. Só que o bimestral vai ficar muito maior. Porque tudo isso aqui que está sendo pedido no bimestral é um resumo do quinzenal. Não é? Então, só tomar essa atenção e tem que estar batendo. Então, usem o que vocês, quando chegar ao final do bimestre, né? Usem o que vocês colocaram no relatório quinzenal para responder o bimestral. E uma outra questão que trouxe muita dúvida também é em relação às assinaturas. Aqui, gente, eu não consegui pôr na tela direitinho, mas lógico que no relatório não está bagunçado assim. Então, ó, é a assinatura do professor da sala regular, assinatura do professor auxiliar, correto? Aqui que houve muito questionamento. Nesse momento que nós estamos, às vezes nós não encontramos todos os professores. Precisa da assinatura de todos? Não. A gestão escolar pode assinar pelos demais professores, tá bom? E agora, finalizando. Então, nós começamos na primeira semana de junho o plano de ensino quinzenal. Então, vamos pegar aqui. Maio, junho. Então, essa primeira vai ser, né, tanto para o plano de ensino como para o plano da sala de recurso. Vai ser de 1 de junho a 11 de junho, a primeira quinzena, 2 semanas, correto? Depois, o outro vai de 14 a 24, então sempre quinzenal, 2 semanas, tá? Então, nós vamos começar no dia 1º de junho a fazer esse plano de ensino. Quando que a escola vai encaminhar? Ela vai encaminhar no final da quinzena, tá bom? Eu vou colocar tudo isso na circular direitinho, mas eu já falei na reunião. E no final do bimestre, sempre o relatório mensal. Já veio, inclusive, para a diretoria, né, esse acordo que foi firmado na reunião, já com os prazos para a gente entregar. Então, pessoal, não é brincadeira, né? A gente vai na reunião, a gente tenta o melhor para todos, só que a cobrança, ela vem. Então, a gente já tem lá o documento onde foi firmado os prazos e os períodos. Então, nós precisamos disso. E o que significa isso aqui, ó? Amostragem. O que a promotoria pediu também? Que desse primeiro bimestre fosse pego um aluno por escola e encaminhado para nós, né, os planos de aula feitos durante o bimestre, tá bom? E o plano de atendimento da sala de recurso. Então, vamos supor, na escola, vocês vão pegar um aluno, né, de preferência que frequente a sala de recurso e mandar de um só o xerox e por e-mail os planos de aula que foram feitos até agora. Então, isso também foi pedido. Daí eu expliquei, doutores, aqui vai ter essa divergência, cada escola fez um lugar, fez de um jeito. Eles falaram, não há problema,
Por isso que nós queremos por amostragem. Então, vai ser de um. A escola ou vocês em grupo escolham de um aluno para encaminhar, tá bom? Da mesma forma, no e-mail e impresso, via protocolo. Vou colocar em circular todas essas informações também. Ah, mas esse aluno com tutor, ele tem 5 tutores. Tem que ser dos 5 essa amostragem? Tem que ser dos 5. Esse relatório que a gente conversou. Ah, eu tenho só 2 aulas, Raquel. Eu preciso fazer? É por tutor, não é por aluno, tá bom? São só 2 aulas, você vai fazer das suas 2 aulas semanais. Então, isso também foi pedido. Nós não podemos fazer um no geral, é por tutor. Tem escola PEI que o aluno tem 5 tutores. Os 5 tutores vão fazer? Os 5 tutores vão fazer. Cada um na sua, dentro do período que você trabalha, tá bom? Então, isso aqui foi a amostragem, né? É de um único aluno por escola. Se vocês puderem pegar um aluno que frequenta a sala de recurso, porque assim a gente encaminha já direitinho todos os documentos, é melhor, porque assim já fica, né, tudo enviado conforme combinado. E agora, mudando de assunto, pessoal, a Secretaria de Educação, há muito tempo eles já falam, né, inclusive em outras gestões, que iria haver a mudança da última resolução, né, que é a 68. E também que isso iria mudar, primeiro, a política pública, explicar direitinho para vocês. Primeiro, se cria uma política pública de Estado. Depois da política pública de Estado, se cria uma nova resolução. Então, eu costumo dizer assim, a nossa luta, ela acontece diariamente. Só que a nossa luta é maior e tem mais resposta na hora que nós estamos na construção. A hora que tudo está pronto, em questão à legislação, a quebra disso se torna muito difícil. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, né? A gente sabe que o quanto é importante o trabalho, vamos supor, do tutor em sala de aula. Mas esse tutor, ele não está em resolução. Agora é o momento da gente colocar. Por quê? Porque está sendo feita a pesquisa da política pública. Então, na segunda-feira, eu enviei em circular para todas as escolas, né, em circular, lógico, que é para todas as escolas, a pesquisa de política pública. Ele é um texto de 60 páginas para a gente ler, 60 páginas contando as referências bibliográficas. Ai, meu Deus, 60 páginas, mas é o que eu estou dizendo. É o momento da nossa luta. É o momento da gente colocar a nossa opinião sobre o que está faltando, sobre o que precisa para ser melhor o atendimento da educação especial e inclusiva na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Eu sou extremamente a favor, né, das pesquisas públicas de política pública. A gente precisa ouvir todas as pessoas. Na primeira, quando foi criada a primeira política pública a nacional, né, na perspectiva da educação inclusiva, eu participei muito das discussões. Na segunda já foi mais limitado, né, que foi em 2018, mas que não vingou. Agora as coisas estão voltando a acontecer, né, em relação às pesquisas. Mas aqui nós estamos falando do Estado de São Paulo. Então, vai haver mudança na resolução? Vai, né? Pode ser que esse professor tutor venha a ser incluído como cargo? Pode ser. Mas só vai haver mudança dentro, e aqui eu estou falando de professor tutor, mas também as professoras das salas de recurso, né, que tem tanto
a falar sobre isso, que estão ali também na lida direta, né, sabem as necessidades que a gente tem. Então, esse é o momento. A gente se debruçar nesse documento, pedir para as escolas, ele está feito assim, então tem as seções do texto, e daí você lê a seção e você responde num Google Forms a pontuação que você dá para aquilo, para aquela seção, se está boa, se não está boa, e depois você tem a opção no final de colocar as suas sugestões. Então, leiam com atenção o documento. Eu pedi para as escolas fazerem isso. Eu vou compartilhar com vocês e vocês compartilhem com quem vocês puderem. Porque quanto mais pessoas entrar na luta da construção de uma política pública estadual melhor, mais respostas nós vamos ter. Quando é lançada uma pesquisa de política pública, as sugestões, elas, né, elas têm que ser aceitas, elas têm que ser colocadas. E, caso não, elas tenham que ser justificadas o porquê. Então, nós precisamos participar desse movimento. É o nosso momento. Esse é o nosso momento de luta. Brigar porque está pronto não adianta, né? Não adianta modo de dizer, né? O Ministério Público está aí para tudo, mas assim, dizendo de uma forma clara, né? Agora é o momento da gente pensar na educação especial. Então, vamos responder essa pesquisa pública, tá bom? Foi na circular de segunda-feira, mas eu vou compartilhar no grupo também. Então, eu vou compartilhar no grupo tudo, os documentos que devem ser feitos, a pesquisa de política pública. Vou pôr em circular também os documentos que devem ser feitos, com os prazos e com as datas. E a pesquisa da política pública já foi nessa segunda-feira, dia 17, tá bom? Pessoal, fiquem tranquilos, todos vão conseguir fazer esse plano de ensino. Vamos vendo como as coisas vão acontecer, não é? Se for necessário, a gente marca aí um plantão de tirar dúvidas na semana que vem. Vamos ver como que as coisas vão acontecendo. Qualquer dúvida, qualquer necessidade, eu me coloquei à disposição das escolas para ajudar nesse preenchimento e me coloco à disposição de vocês também, tá bom? Vocês sabem muito bem disso, que eu não deixo de responder as perguntas de vocês. A gente, né, frente ao que eu posso, ao que é da minha governabilidade. Em relação a esse relatório, o que vocês precisarem, nós vamos conversando, fechando, né, as questões para realizar da melhor forma possível. Então, era isso que eu queria passar para vocês, e também da pesquisa da política pública. E nós vamos conversando através do grupo de WhatsApp e das necessidades que surgirem, tá bom? Deixo meu abraço para vocês e me coloco à disposição para o que for, né, de necessário frente a isso. Mas tenho certeza que todos vocês vão conseguir fazer sem problema nenhum, porque não é nada de diferente. Já em relação à sala de recursos também, sem problemas, porque já é um documento presente. Então, eu agradeço a atenção de vocês, o que foi passado aqui é o que eu passei nas reuniões, então, discutam também com a escola, né, todas essas questões levantadas, e se precisarem de mim, eu estou à disposição. Um grande abraço, gente, se cuidem, né, aproveitando o momento, coloquei no grupo, no nosso grupo a questão da vacina, né, que logo, logo todos nós vamos ser vacinados, aí, mas a partir de 18 anos, então muita gente ficou triste, inclusive eu, no primeiro momento, mas agora já está aí para todos nós, né, no final de julho. Então, graças a Deus, uma notícia boa frente a esse momento que nós estamos vivendo. Por isso que eu compartilhei com vocês. Deixo meu abraço, se cuidem, e se precisarem de mim, eu estou sempre à disposição.